O Doutor Me Consulta está de volta e toda sexta-feira a gente recebe a nossa ginecologista, a doutora Fernanda Pelizete. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente sempre traz super temas aqui para a gente estar conversando sobre a saúde feminina, no seu âmbito geral. Semana passada nós falamos sobre fertilidade, né? E hoje a gente traz um tema muito importante, que é exatamente endometriose. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a endometriose afeta cerca de 10% de mulheres e meninas em idade reprodutiva no mundo, o que representa aproximadamente 190 milhões de pessoas convivendo com a doença. Outro ponto importante trazido pela Organização Mundial da Saúde é que, em muitos casos, o diagnóstico da endometriose pode levar anos, justamente porque a dor costuma ser normalizada ou subestimada. Então, hoje a gente vai falar com a doutora Fernanda, porque é, inclusive, muitas mulheres chegam lá no seu instituto se queixando de endometriose, né, doutora? Ou Isso. às vezes muitas nem sabem que tem endometriose, Uhum. né? Muitas Acham que vezes, dor é normal. sim. A gente aprendeu, né? É como uma coisa cultural, de que sentir cólica é normal, né? Não, vai passar. E ainda tem uma coisa que é mais triste ainda, é que fala assim, não, depois que você casar, passa. Depois que você tiver filho, passa. Como se fosse muito normal você sentir dor, né? E aí eu falo, a cólica é aquele sinalzinho, aquele incômodo, tipo, tá avisando que você vai menstruar, isso é normal. Mas toda dor que ela fica incapacitante, né? Porque tem mulheres que sentem tanta dor, Hélio, que elas não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, né? As meninas faltam aula, as mulheres não conseguem ter relação sexual, né? As mulheres que são casadas têm grandes problemas no casamento. Então, assim, é muita coisa, muita dor que atrapalha toda a vida da mulher. Doutora, por que essa condição ainda demora tanto para ser identificada, mesmo sendo relativamente tão comum? É justamente por causa disso, né? Porque acostumou-se a dizer que sentir dor é normal e fica passando, prescreve muito analgésico para as mulheres, outras vezes prescrevem anticoncepcional, né? A grande maioria dos médicos, eles ainda prescrevem anticoncepcional para bloquear essa menstruação, como se esse bloqueio da menstruação fosse tratar a endometriose, né? E hoje a gente sabe que bloquear a menstruação ele não vai deixar a mulher sangrar e com isso também pode reduzir sim as dores, mas ele não vai conseguir tratar os focos de endometriose que já existem, né? Então a gente faz um tratamento totalmente diferente. Quais são os sintomas que mais aparecem no dia a dia e acabam sendo confundidos com algo comum da rotina, por exemplo? São as cólicas intensas, muitas vezes as mulheres menstruam, né? A quantidade da menstruação é muito forte. Dor pélvica, né? Confunde muito, você não sabe se é um problema no intestino, se é uma infecção de urina, né? E geralmente é isso, Hélio. E como a endometriose é uma doença inflamatória crônica, né? Tem muitos fatores associados, né? Tem a má alimentação, tem a obesidade, são mulheres que aí sim, aí essa dor ela acaba deixando a mulher mais ansiosa, mais depressiva. Então é muita coisa que vem junto com a endometriose. Além disso, além da dor física, como a endometriose pode impactar o emocional também, né? A senhora falou Sim. do trabalho, relacionamento. Existe uma fase da vida em que a endometriose costuma aparecer mais com frequência, doutora? Ou ela pode surgir em diferentes momentos? Geralmente eles falam assim, que é na fase produtiva, né? A partir entre 20 e 35 anos tem mais. Mas a gente vê que tem meninas que quando menstruam a primeira vez, elas já sentem uma dor muito grande, né? Então eu sempre deixo a mensagem que não é normal sentir dor, que toda dor tem que ser investigada, né? Porque a endometriose, se ela não for tratada, ela pode impactar muito o futuro dessa mulher, né? Inclusive dificuldade de engravidar. Dificuldade de engravidar. É sempre uma Você associação verdadeira? é, é uma associação verdadeira, porque ainda esses focos de endometriose,
se eles estiverem nos ovários, eles diminuem os folículos. Se estiver nas trompas, ele não vai deixar, né? Vai interromper ali o trânsito, né? Do óvulo até o útero para ser fecundado. Então, tudo, tem uma correlação entre a endometriose e a infertilidade. Olha, hoje convidamos, né? Eu e a doutora Convidamos. Pelizete convidamos a Magda. Tudo bem, Magda? Seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Olá, Hélio, tudo bem? Agradeço o convite. Quero reforçar aqui, né, que sou, assim, assídua do programa, né? Ah, Parabenizar que pelo legal, programa, sempre traz obrigado. temas muito interessantes, né, a respeito da saúde. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado de coração. A Magda, então, como nosso ouvinte do Doutor Me Consulta, sabe que a nossa obrigação é sempre levar esclarecimento com os melhores especialistas, né? Inclusive, você é paciente da doutora Fernanda, não é Isso, sou isso? paciente da doutora Fernanda. Conta para os nossos ouvintes um pouco da tua relação, como é que foi essa procura, de que forma você chegou a conhecer a doutora Fernanda? Certo. Eu descobri a endometriose, né, em 2013. E como a doutora falou, né, anteriormente, naquela época eu fiz tratamento com anticoncepcionais, né, para endometriose. Fiz um período de tratamento, alguns anos, 7 anos. Depois desse período, eu estava bem em conjunto com a médica que me tratava na época, decidimos suspender o tratamento hormonal. E fiquei durante 5 anos, né, sem tratamento hormonal, com anticoncepcionais. Depois desses 5 anos, eu voltei a ter cólicas, né, muito fortes, cólicas intensas, assim, fora do comum, como a doutora citou, né, que é um sintoma ali que vem a menstruação, mas a cólica da endometriose, ela é uma dor, assim, fora do normal. Não, não é qualquer analgésico que passa. Então, eu comecei a sentir dores muito intensas. Inclusive, após o período menstrual, eu continuava sentindo aquelas dores. Uhum. E aí estava vendo que não tinha alguma coisa que não estava normal, né? E continuei sentindo dores muito intensas e procurei fazer alguns exames. E nesse meio tempo, eu com uma amiga em comum, né? Sempre alguém que indica, uma amiga da minha irmã indicou a É. doutora Fernanda. A essa altura eu já tinha feito outros exames com uma outra médica, né? Outra ginecologista, e identificou que eu estava com endometriose. E aí eu fui atrás de uma médica, né? De alguém especialista nesse tratamento de endometriose. Foi quando eu cheguei com a doutora Fernanda. E na época, né, ela pediu novos exames e quando foi detectado a endometriose profunda, né, que foi assim para mim um impacto, assim, um baque, né, que eu não queria ter endometriose, que eu já tinha, né? Depois a doutora pode até explicar melhor a endometriose profunda, né, e outros. E foi quando eu identifiquei a endometriose profunda que me causava dores assim incapacitantes, como ela falou, né? Eu já estava me prejudicando no trabalho, eu já não conseguia trabalhar, eu estava assim praticamente prostrada na cama sentindo dores. E é aquela coisa assim, porque as pessoas não entendem, acham que a gente, qualquer analgésico passa, que é só tomar um remedinho que vai Ah, uma dorzinha de melhorar, é uma nada. dor, e não passa. Inclusive, como foi citado aqui também, eu já ouvi várias vezes em outros consultórios médicos, né, quando eu tratava antes, quando você engravidar, vai passar. Quando você casar, vai passar. Quando você tiver filho, vai passar. Gente, eu vou ter que esperar até um dia eu engravidar para ficar bem, né? Então, enfim, outros diagnósticos. E também sofri muito a questão da falta do diagnóstico precoce, porque antes de eu descobrir a endometriose, fui em vários médicos, né? Fazia ultrassons e não detectavam que era endometriose, né? Hum. E eram dores assim muito fortes. Eu falei, gente, isso não tá normal. A gente sente as dores da menstruação, toma um remédio, dali a pouco passa e você fica bem. Eu não ficava bem. Foi, tem alguma coisa errada. Então eu sofri com essa falta do diagnóstico, né? Então sofri bastante. Mas quando eu cheguei lá no consultório da doutora Fernanda, eu estava nessa fase assim, vamos dizer assim, uma fase crítica da endometriose, né? Com essa endometriose profunda, com dores. Hélio, eu só conseguia, assim, respirar, parar de sentir dor quando eu ia na emergência, Meu tomar uma Deus. medicação na veia para me parar, para eu poder respirar um pouco, ficar, assim, uns 2 dias sem sentir dor. Foi nessa fase que eu cheguei lá com a doutora Fernanda, sofrendo muito com a endometriose. E tudo, assim, né, novo, né? Uma doença, assim, que a gente fica, né, sem saber como tratar, né, o que fazer, e você fica
começa a questão emocional também. Eu já não estava conseguindo trabalhar, não conseguia cumprir meus compromissos de trabalho. E eram dores, assim, que às vezes eu passava a noite com dor, aí passava o dia bem. Aí no outro dia eu sentia dores à noite, não conseguia dormir. Sabe? E as pessoas... Gente, será que ela tá ficando doida? Porque uma hora tá Impacta sentindo dor, outra hora não tá diretamente na sentindo dor. vida, né? É bem complicado, assim, sabe? Só que as mulheres que sofrem com endometriose sabem o que eu tô falando. Agora, as pessoas que estão nos assistindo, as mulheres, né? Vão entender um pouquinho de todo esse sofrimento. Então, eu estava nessa fase, quando eu cheguei lá no consultório da doutora Fernanda, e fui muito bem acolhida lá por ela, por toda a equipe lá que me recebeu lá na clínica. E ela me ofereceu, né, doutora, um tratamento, um protocolo, né, um tratamento hormonal com implante, né, um implante de gestrinona, e a gente fica, né, com receio, será que isso vai funcionar? Será que vai dar certo? A gente já está tão fragilizada ali, sentindo tantas dores, tanta coisa passando na nossa cabeça, e a gente fica naquela angústia, assim, né? Mas, né, confiei no tratamento, segui todas as orientações da doutora Fernanda naquele momento, né? Não só o tratamento, né, hormonal que ela me passou, esse protocolo à base, né, da gestrinona, mas também outras orientações que a gente precisa seguir, né, doutora? Com alimentação. Lembro que eu cheguei lá, eu estava muito inflamada, eu estava muito inchada, né, doutora? Eu estava assim... E eu sou chata, né, caos. Magda? Tava muito difícil a minha situação quando eu cheguei lá, né? E devagarzinho a gente foi, né? Fizemos o tratamento, iniciamos o tratamento, segui toda, né, a risca, né, a dieta que ela prescreveu, né, a alimentação, atividade física e outras orientações. E depois de um tempo, calma, eu ia lá, aplicava, né, também as vitaminas, fazia outros tratamentos, chegava lá morrendo, doutor. E as meninas sempre muito pacientes, né? A Fran, né, que sempre me Sim. atendeu lá também muito bem, e toda a equipe. E depois, né, quando a gente iniciou o tratamento, passado acho que uns 45 dias, né, eu tava outra vida. Voltei Olha à minha só. vida normal. Levaram 7 anos para você voltar a ter uma vida. Já pensou, Exatamente. você que está ouvindo a gente agora, 7 anos sentindo dor, isso não é normal, gente. Não é normal. Doutora, como é que pode a mulherada passar tanto tempo sem identificar, sem buscar uma ajuda médica, né? Acha que é normal, né? Infelizmente. Como é que funciona, doutora, esse protocolo individualizado, esse tratamento personalizado lá no Instituto? Sim, é importante, não é só a gestrinona, né? A gestrinona, a gente usa ela substituindo lá o anticoncepcional, porque a gestrinona, ela é um hormônio e ela vai agir nos focos da endometriose, diferente do anticoncepcional que vai só bloquear a menstruação, a gestrinona, ela vai bloquear a menstruação e ela vai tratar esses focos, né? E não é só a gestrinona, tem mudança de estilo de vida, né, Magda? Exatamente. Tem que aprender a comer direito, tem que fazer atividade física, porque com isso tudo, porque a endometriose é a doença inflamatória crônica. A endometriose, ela é como, para você ter uma ideia, a endometriose é como se ela fosse um câncer, porque essas células do endométrio, né, o endométrio é aquela camada interna do útero que descama todo mês quando a gente menstrua, parte dessas células, elas migram para o corpo, né? Quando ela está dentro do útero, ela é adenomiose. Quando ela sai do útero, vai para os ovários, para os ligamentos, né? A Magda tinha nos ligamentos, né, Magda? Tem no intestino? No intestino. No intestino. Isso é endometriose profunda. Era profundo mesmo, era crítico, atingia outros órgãos, né, Magda? Exatamente. Era Isso. na parede, né? Era. Posterior do útero, Então, assim, intestino. então ela é uma doença muito inflamatória. E quando a gente fala da alimentação, ela tem uma importância, assim, imensa. Porque eu falo, tem que ser uma doença anti-inflamatória. O que é uma doença anti-inflamatória? É o mais saudável possível. É comer frutas, verduras, legumes, carne, frango, peixe. Né? Não estar comendo alimentos industrializados, enlatados. Leite, trigo. Eu mando A cara da doutora é esse, meu Deus. Leite, açúcar e trigo. Leite, açúcar, Leite, e trigo, açúcar e trigo. tira. A Magda um Mas dia me contou, faz diferença. conta do sanduíche que você me contou, que comeu, que estava ótima. Aí foi para um café com o pai, aí
o pai comeu só um pedacinho do sanduíche e disse, come, minha filha, não pode jogar fora. E ela comeu, no outro dia ela com cólica. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Tá Mas vendo? isso é mais uma coisa que a gente aprende lá no Instituto, né? A cuidar da gente, assim, da nossa alimentação, porque realmente era algo que eu, vamos dizer assim, negligenciava, né? Na correria do dia a dia, a gente vai comendo, vai, né, se Que é mais alimentando de fácil, forma né? errada, Eu né? que Muito sei. fácil, pois é. E foi algo que eu aprendi também lá com a doutora Fernanda, lá no Instituto, a cuidar da alimentação. Então, hoje eu tenho minha alimentação muito regrada. E a gente vai também eliminando, né, peso, assim, eu consegui emagrecer sem ir para academia, porque na época eu não conseguia, imagine, eu não conseguia nem levantar da cama, né? Não tinha condições ainda Quem de dirá ir fazer pra academia, né, exercício, né? Mágida? Então, assim, só com a alimentação, né, já houve todo aquele processo, assim, de desinflamar o corpo, de emagrecer, e o intestino funcionar melhor. Então, tudo isso também faz parte do treino, do tratamento e foi algo que eu aprendi também lá no Instituto. Hoje minha alimentação é toda regrada, né? Com todo esse cuidado, né? E agora a gente vai falar de coisa boa, porque Sim. surgiu, depois de tantas escutas, tantas lamentações de mulheres que chegavam lá, né, doutora, no seu instituto, reclamando de dor, que não aguentava mais, surgiu o protocolo. Protocolo endometriose sem dor. Aí, tá vendo só? Conta um pouco pra gente, pra quem é esse protocolo, doutora? Gente, esse protocolo de endometriose é para aquela mulher que tem endometriose e ela não está esperando milagres. Porque, assim, ela tem que ver que tudo é um conjunto, que a gente consegue ajudar, mas tem que ter, né, a mulher tem que querer ficar bem. Então, assim, ela tem que aprender a cuidar dela, tem que aprender a fazer atividade física, comer direito, né? E como que a gente ajuda a mulher? Tem todas as orientações nesse protocolo, além dos implantes hormonais de gestrinona, tem todos os injetáveis que a gente usa que vão ajudar essa mulher. Como a endometriose é uma doença inflamatória, a gente pede os exames e vem tudo alterado, né? O PCR vem altíssimo, que mostra o grau de inflamação do corpo. Essa mulher, geralmente, ela tem uma desbiose intestinal, o intestino dela é ruim. E o intestino ruim inflama mais ainda o corpo. Então, o protocolo foi desenvolvido para isso. Hélio, eu tenho visto muitas mulheres jovens que estão chegando no instituto já assim. Eu fico com dó, eu fico com muita pena delas, porque elas já chegam para mim, mulheres que não tiveram filhos. Eu tenho uma paciente de 27 anos, uma de 29, uma de 30, que elas tiraram o útero. Meu Deus. E eu fico assim, muito apreensiva com isso, porque se ela tem adenomiose, que está restrita ao útero, ela vai tirar o útero, vai, de uma certa forma, tratá-la. Mas a gente sabe que a endometriose, ela se alastra. Então, é muito provável que ela tenha focos de endometriose em outros órgãos, né? Não dá para você tirar a bexiga, não dá para você tirar lá o intestino, né? Então, eu fico muito receosa. Eu falo, meu Deus, será que tirou esse útero? E será que realmente conseguiu tratar essa doença? E em muitos casos também, muitas fazem cirurgia pensando que não vão mais ter, mas volta. A Volta, endometriose volta. exatamente. Inclusive, a sua paciente da semana passada, ela relatou que ela também tinha endometriose. Ela tem endometriose. Ela fez a cirurgia e voltou. Então, assim, a cirurgia não garante o sucesso volta. É uma Sim. doença crônica, É por né? Que isso ela tem que que é ser tão controlada, né, importante, doutora? É por isso que é tão importante a mudança de hábito de vida. Né? Aí o paciente fala, eu prescrevo umas orientações, eu falo, olha, essas orientações de alimentação, elas são muito básicas, mas se você fizer isso aqui, você vai ter uma grande melhora, né? E aí eu peço para tirar açúcar, trigo e leite e diz assim, mas eu vou ter que fazer isso aqui por quanto tempo? Eu falei, só pelo tempo que você quiser ficar bem. O dia que você quiser ficar mal, você pode comer de novo. E eu Meu faço um Deus. desafio, né? Eu falo assim, ó, faça isso aqui um mês, bem direitinho. Aí, num sábado, aí você vai comer pizza. Olha, eu falando mal da pizza. Pizza, chocolate, sorvete, tudo que eu falei para não comer, você come num sábado, tá bom? Certo. Na segunda-feira você me liga e me diz como você está.
Olha Porque a só. gente sabe que vai É dar a prova de Verdade. fogo. É porque, assim, Né? é um impacto, né? Eu falo assim como paciente, a doutora, olha, nada de trigo, açúcar. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou comer? Porque a gente já pensa assim, o que que eu vou comer, né? Porque todos os alimentos do dia a dia nossos têm, né, esses ingredientes. Eu falei, o que que eu vou comer agora? A gente se impacta, né? Mas é aquela coisa, a gente aprende, reaprende, né, a se alimentar corretamente, substituir os alimentos, né? Receitas mais saudáveis. Então, tudo isso daí Olha, Deus complementa o sabe o quanto eu tratamento. amo arroz. Eu comia pratos de arroz, eu comia montanhas de arroz. Depois que comecei a fazer o tratamento com a doutora, eu penso 2 vezes em comer arroz, eu como cuscuz agora. Por quê? Porque eu sei que vai me fazer mal, Sim. né? E faz mal mesmo. A única coisa que eu ainda não consegui é o leite, mas eu vou batalhar para isso, doutora. Mas tá dando Tá certo, dando então certo. eu vou mantendo um pouquinho ali e vai dar tudo certo. Olha, então você aprendeu bastante, né? Sim, aprendi muito. Aprendeu a controlar a doença também. Ainda tem um acompanhamento, porque não se pode abandonar, né, Mágida? Não, Ainda tem consultas periódicas lá no instituto com a doutora. sim, Como é que consultas acontece? periódicas, né, exames, né, anualmente, né, e sempre que eu preciso, né, a equipe lá está sempre à disposição também para orientar, para ajudar. A própria doutora Fernanda também está sempre disponível, né, para orientar a gente, porque são muitas dúvidas, né, que a gente passa nesse processo, né, Hélio? Então, é sempre bom a gente ter um profissional que está ali, né, do nosso lado, nos acompanhando, nos orientando, né, dando aquela segurança para a gente ter uma vida saudável, voltar a ter a nossa qualidade de vida. Então, assim, as pessoas, eu já quero aqui recomendar mesmo as mulheres que estão nos ouvindo, né, É que isso que estão eu quero que passando você por fale. esse. Fale para Então, elas que estão passando por isso, que elas não precisam passar por isso. Elas não precisam conviver com a dor. é verdade, não normalizar a dor, que realmente, né, a gente acaba se acostumando, querendo se acostumar com a dor, mas a gente não tem que normalizar a dor, como já foi falado aqui, né? A gente precisa fazer nossas atividades diárias, trabalhar, enfim, ter qualidade de vida, praticar esporte, fazer nossas atividades, né? Namorar Namorar, muito. claro, né? Passear, viajar, É enfim. isso. E a Ser pessoa feliz, né, doente, né, Mágida? com dores, a gente fica incapacitada, né? Porque é uma doença que são dores assim que incapacitantes, realmente, né? Então, se a gente tem eu recomendo, né, o Instituto Pelizete lá tem orientação, tem esse tratamento, tem protocolos que dão certo, que funcionam, né? Eu sou prova disso, né? Eu retomei minha vida, graças a Deus, assim, em pouco tempo, né? Ficava contando os dias, doutora, quando é que vai fazer quando é que vai funcionar, né? Esse implante, calma, tem um período, né, claro, de adaptação de cada organismo, né, de mulher para mulher, mas assim, ficava contando os dias e graças a Deus, né? 45 dias retomei minha vida normal e hoje estou super bem, graças a Deus. E a doutora Fernanda Graças também, a que é sempre Deus. um instrumento, assim, um canal, né? De bênção, assim, na vida da gente, viu? Sem Obrigada também, dor, doutora. né? Sem Sem dor. dor. Doutora, convide agora suas futuras pacientes para irem lá conhecer o instituto, a sua equipe e o Sim, tratamento personalizado que só a senhora sabe fazer. sim. Né? Então, a gente vai deixar um convite para todas as mulheres que sentem cólicas menstruais e que essa cólica, de alguma forma, impacta a vida delas, né? Seja de forma emocional, né? Porque, como eu disse, sentir cólica, sentir dor, a mulher já fica ansiosa, já fica depressiva, já se afasta do mundo. Então, assim, não normalize a dor e vão lá conhecer a gente, né? Agora o Instituto está funcionando no Caçari, mas logo a gente vai Rua do reabrir. Muricizeiro, 544. Isso, Rua do Muricizeiro 544. Sigam as redes sociais que vocês vão ver direitinho. E logo, né, ainda, se Deus quiser, agora ainda em janeiro, a gente vai reabrir nossa unidade lá do Pintolândia. Estamos terminando a Tá reforma. fechado para reforma, já tá, mas já vai ter a reestreia em Já, breve, já. né, doutora? Rápido. Sim. A gente não para por aqui, doutora. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Obrigado querida. por ser esse canal de bênção, como a Mágida falou, porque realmente, gente, realmente conviver sem dor não tem condições mesmo, né, doutora? Então, busque ajuda, busque sim cuidar da sua saúde. Eu vou para um breve intervalo e já já eu volto. Não sai daí.